O caminho da cruz e a liberdade dos filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos coloca diante de um texto do Evangelho de Mateus que nos desafia profundamente. Jesus, em um momento de intimidade com os seus discípulos, revela novamente o caminho que ele irá percorrer, o caminho da cruz. Ele lhes diz: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Como nós, os discípulos de Jesus, ao ouvirem essa profecia, ficaram cheios de tristeza. Eles ainda não compreendiam o mistério da paixão e da ressurreição. Seu coração, assim como o nosso muitas vezes, estava apegado a uma imagem de um Messias glorioso e triunfante, que viria para estabelecer um reino terreno de poder. A cruz era uma pedra de tropeço, um escândalo, algo que não se encaixava em seus planos e expectativas. E é nesse contexto de incompreensão e dor que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, se depara com um novo desafio. Os cobradores do imposto do templo, o didracma, se aproximam de Pedro e o questionam: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro, talvez sem pensar muito, responde: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus, que tudo sabe e tudo vê, se antecipa a Pedro e lhe pergunta: Que te parece, Simão? De quem os reis da terra recebem os impostos e as taxas? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro responde: Dos estranhos. Jesus então conclui de forma surpreendente: Então, os filhos são livres. Aqui está o cerne da nossa reflexão de hoje. Jesus se revela como o Filho de Deus, e como tal, ele não estaria obrigado a pagar o imposto do templo, que era um tributo à casa de seu próprio pai. Ele é livre. A sua divindade o coloca acima dessas obrigações humanas. Mas, e aqui está o grande ensinamento para nós, ele decide pagar o imposto. Por quê? Ele mesmo explica: para não escandalizar essa gente. Jesus não usa de sua liberdade para se eximir de suas responsabilidades ou para se colocar acima dos outros. Pelo contrário, ele escolhe por amor e humildade submeter-se às regras e costumes dos homens, a fim de não criar motivo de escândalo ou divisão. E o gesto que ele faz para conseguir o dinheiro é, ao mesmo tempo, um sinal de seu poder e de sua simplicidade. Ele manda Pedro ir pescar, garantindo que o primeiro peixe a ser pescado terá na boca a moeda necessária. É um milagre que não busca espetáculo, mas que serve a um propósito muito concreto: evitar o escândalo e manifestar de forma discreta seu senhorio sobre a criação. A liberdade cristã e o amor ao próximo. Meus irmãos, essa passagem nos ensina duas lições fundamentais para a nossa vida cristã. A primeira é sobre a liberdade dos filhos de Deus. Pelo nosso batismo, somos feitos filhos de Deus em Cristo. Não somos mais escravos do pecado, da lei ou das convenções humanas. Somos livres para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa liberdade, porém, não é um salvo-conduto para fazermos o que bem entendemos, ignorando as normas e os outros. A liberdade cristã, como nos ensinou São Paulo, é uma liberdade para o serviço e para o amor. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas que essa liberdade não sirva de pretexto para a carne. Pelo contrário, sirvam-se uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. A segunda lição é sobre a importância de evitar o escândalo. Jesus nos mostra que, mesmo tendo a liberdade de não pagar o imposto, ele escolhe fazê-lo para não ser causa de tropeço para os outros. O escândalo na linguagem bíblica não é apenas um choque de sensibilidade, mas um obstáculo que pode levar o outro a cair na fé. Quantas vezes na nossa vida usamos de nossa liberdade para fazer coisas que, embora não sejam pecado em si, podem ferir a consciência dos nossos irmãos mais fracos? Quantas vezes nossa atitude, nosso jeito de falar, de nos comportar, afasta as pessoas da igreja ou de Deus? A homilia de hoje, portanto, nos convida a uma profunda reflexão. Reconhecer nosso caminho da cruz. Assim como Jesus,
nós também somos chamados a carregar a nossa cruz. A cruz não é apenas o sofrimento, mas a entrega diária de nossa vontade, de nossas ambições, em favor da vontade de Deus. É o caminho da renúncia, da doação, do serviço. Estamos dispostos a segui-lo? Viver a liberdade em Cristo. Somos livres, essa é uma verdade libertadora. Mas essa liberdade não pode ser um pretexto para o egoísmo. Ela deve ser a força que nos impulsione a amar, a servir, a construir o reino de Deus com humildade e generosidade. Cuidar para não escandalizar. Que o nosso amor ao próximo seja tão grande que nos leve a abrir mão de nossos direitos, de nossas liberdades, quando percebemos que elas podem ser um obstáculo para a fé de alguém. Que as nossas atitudes sejam sempre um convite, e não um impedimento para que as pessoas conheçam e amem a Deus. Que a Virgem Maria, a primeira a carregar a sua cruz com Jesus, nos ajude a viver a nossa fé com a mesma humildade e amor, a fim de que, livres em Cristo, possamos ser para o mundo um sinal vivo da presença de Deus. Amém.